Um Botafogo, na verdade, um fogão. Um jogaço. O Botafogo foi muito bem. Cada vez mais líder do campeonato. Avassalador. O Botafogo calando a boca de muita gente, inclusive de quem está aqui falando para vocês, mantém uma regularidade impressionante. O Botafogo, com a SAF, com John Textor, abre 8 pontos de vantagem para o Palmeiras. 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, 7 pontos de vantagem para o Grêmio, atual vice-líder do Brasileirão. É o Botafogo líder, uma surpresa na minha opinião, a vitória do Botafogo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque e que está sendo muito celebrada pelos jogadores do Botafogo em campo ainda. Galera, tamo na rádio agora também, Rádio Jovem Pan, TV, YouTube, pra falar da vitória heróica do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras que perdeu a invencibilidade no Brasileirão recentemente e que agora perde dentro de casa pro mais líder do que nunca Botafogo. 8 pontos pro Palmeiras, 7 pro Grêmio. É um Botafogo aumentando essa distância. Boa tarde, velho Vamp. Boa noite já. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Flávio Prado. Ô Vamp, impressionante o que faz esse Botafogo. Lembrando, antes da janela abrir. Porque o John Textor, a gente sabe que ele é fanfarrão. Ele bota o dinheiro na mesa. Ele agora gostou da brincadeira. Ele sabe que ele pode ser campeão brasileiro, o que o Botafogo não consegue desde 95. E pode gastar pesado nessa janela. É um Botafogo, mereceu a vitória, Vamp. O que falar do jogo e do Palmeiras, que decepcionou, né, Vamp? Boa noite, Tico. Boa noite, Flávio, Zé. Boa noite a todos, né? Sobre sofrer, né? Tem aquele negócio no ditado da bola, saber sofrer, né? O Rafael Veiga perdeu o pênalti, gol anulado do Gustavo Gomes, né? O Tiquinho, o artilheiro do campeonato, vai a 10, né? Colado ali pelo Vitor Roque, faz o gol, principal jogador do Botafogo. Um Botafogo que poderia ter feito segundo, poderia ter feito 2-0, né? Soube ali, segurou bem a onda mesmo, não é fácil enfrentar esse Palmeiras dentro do seu estádio, com uma torcida empurrando, né? Peças individuais do Palmeiras hoje não tiveram numa tarde legal. O Dudu começou bem, depois não jogou nada, o Rafael Veiga, o próprio Arthur, o Rony um pouco abaixo, quer dizer, são jogadores importantes que fazem a diferença, né? Jogou o Gabriel Menino, jogou o Richard Rios, né? E o Botafogo ali se manteve, né? O seu treinador, muito inteligente, tira o Tietchan no intervalo, já estava com cartão amarelo no primeiro tempo, poderia ter sido expulso no primeiro tempo do Tietchan, né? O Daronco não expulsou, e no intervalo vem e foi se segurando, abre 8 pontos, né? 8 pontos são 3 rodadas para você tirar, e não esquecendo que o Botafogo joga muito bem dentro de casa. O Botafogo dentro de casa, né? Na temporada passada ele ia muito bem fora de casa, e dentro de casa não fazia os resultados, tanto que não chegou a Libertadores, chegou até com chance na última rodada, o ano passado, contra o Atlético Paranaense, precisando de uma vitória para ir para a Libertadores, não foi. Esse ano não, esse ano trocou a grama do Engenhão, né? Uma grama tipo a até melhores condições do que a do Palmeiras e do Atlético Paranaense, uma grama sintético novo, né? E o Botafogo joga bem em casa, quer dizer, pegou já 2 favoritos ao título, né? Ganhou dos 3, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo tá ali, tá indo, tá caminhando e vai somando seus pontos. E ó, eu já falo aqui que aqui não tem nenhum frouxo. Eu fui um que falei, ó, o Botafogo não vai segurar muito tempo na liderança, 2. Vai ter fôlego. 2. O quê? 2. Você também falou. Uma galera. Todo mundo falou. Todo mundo falou que o Botafogo não ia segurar na liderança, que não tinha o elenco que os outros times têm. Agora, Piperno, você tá chegando meio cabisbaixo, não vou te poupar por isso. Tava comentando a partida entre Botafogo e Palmeiras. E o que falar desse jogo, né, Piperno? E outra que depois eu vou passar pro Flávio e pro Zé também, do artilheiro do Brasileirão, que por enquanto é o grande jogador desse Campeonato Brasileiro, que é o Tiquinho Soares, fazendo mais um gol pro Botafogo, mais um gol decisivo. É um cara que desponta aí no cenário nacional, o Tiquinho Soares,
E para falar do jogo, né, Pepiano? Foi decepcionante? Mereceu realmente a vitória do Botafogo? Você acha que o Palmeiras mereceria um resultado melhor? O que falar do jogo e falando dessa situação da surpresa Botafogo? Porque, a partir de agora, vai ter que considerar o Botafogo um dos favoritos ao título, porque 8 pontos de distância sem abertura da janela, eu já imagino as loucuras que o Textor vai querer fazer nessa janela para ter um título nacional. O cara vai botar o dinheiro na mesa. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. Aliás, o Flávio e eu falamos sobre isso na quarta-feira, né? Exatamente no Canelada. Porque o Textor é um cara que tem um talão de cheque poderoso. O ano passado raspou a trave na tentativa de pegar o qualificatório da Copa Libertadores. O Botafogo terminou em 9º, 10º, mas chegou à última rodada do campeonato com um pouquinho de chance. Tá claro que ele se animou. E era uma proeza, uma façanha, tanto para um clube que vinha da Série B. Esse ano, obviamente, ele começou a temporada imaginando Libertadores. Ou seja, avançar um pouquinho mais em relação à temporada passada. Só que aí teve o tropeço no Campeonato Carioca. O Botafogo não ficou entre os 4, o que foi frustrante. Só vexame. Ele teve que jogar a Copa Rio, né? Foi, a Taça Rio. Bem no popular, foi um negócio broxante lá, até o Botafogo não ficar entre os 4. Mas aí veio o clube inteligente com o projeto. Ou seja, aquilo também serviu para o clube treinar, para o time treinar mais, para o Castro acertar questões aí que estavam comprometendo o desempenho do time. E ele fez isso muito bem. E hoje, esse Botafogo, ele me lembra, assim, ele é um misto para mim, do Corinthians de 17 com o Santos de 2002, que ficou treinando 3 meses sem ter o que fazer, e o Leão foi juntando uns caras e tal, e montou um time que, na reta final, atropelou. Então, é um Botafogo que tem o Adrielson fazendo um campeonato espetacular, o Eduardo muito bem no meio-campo e o Tiquinho na frente. 3 caras de 30 anos, para cima. 3 caras que o Textor não trouxe para fazer negócio, ele trouxe para arrumar o time. E arrumou. Então, é um Botafogo que, veja, a gente já está falando de um campeonato que passou pelo seu primeiro terço. E no primeiro terço, não é que ele está na frente, ele já abre um monte contra os seus principais rivais. Eu achei que sim, o Palmeiras fez um jogo muito fraco, muito aquém. Foram 49 cruzamentos na área do Botafogo, a segunda maior marca do campeonato. O Vasco contra o Santos cruzou 50 vezes a bola na área e o Palmeiras ontem cruzou 49. Nem sempre esse dado estatístico ele retrata o que foi o jogo, mas no caso específico ontem, juntando isso com a partida que vimos, acho que fica muito falta de imaginação tremenda do time do Palmeiras, o que facilitou muito o trabalho do Botafogo. O Botafogo foi muito bem. Segundo tempo, muito maduro o time. Não correu, teve a melhor chance, de fato, como o Juca destacou, aquela jogada de contra-ataque. O Matias Segovia deu foi uma válvula de escape importante ali para a criação das jogadas ofensivas do Botafogo. E o Palmeiras criou muito pouco, o Botafogo foi melhor e com um plano de jogo muito parecido, está cansado de usar. 2 semanas antes, como foi o primeiro tempo de Palmeiras, Paulo 0, Palmeiras 2 ao final, né? Estava 1-0 para o Palmeiras. Como é que foi o primeiro tempo? Foi parecidíssimo com o primeiro tempo de ontem. O que o Botafogo fez ontem é aquilo que o Palmeiras faz com muitos dos seus adversários quando joga como visitante. O Luiz Castro, se sair, acho que claro que é um grande problema, então vai ser o John Textor ter a visão de que ele não queria, é curioso isso, o Anderson Moreira, que vai muito bem lá no Sport Recife, por sinal, diga-se de passagem, porque aquele tipo de jogo, era um jogo mais criativo, menos posse de bola, um estilo de jogo que técnicos brasileiros também fazem. O que o Luiz Castro faz é ótimo, é muito diferente, gente, do que técnicos brasileiros fazem. O Botafogo é o 16º em passes certos, 19º em posse de bola, 11º em finalizações, agora tem o 5º melhor ataque, tem a melhor defesa, é o 3º em chances criadas, ou seja, ele aproveita muito as chances que cria, sofre poucos gols, intercepta muito bem, é o 5º em interceptações, é o 1º em cortes, não desarma tanto, por quê? Porque intercepta os passes. Isso é um ponto muito positivo. É o 1º em jogos sem sofrer gols. 7 jogos sem ser vazado, o que é um número excepcional. Então, é um time muito equilibrado, competitivo, mas que joga com menos posse de bola, muitas vezes, que tem uma estratégia de jogo para atuar fora de casa que se assemelha demais ao que o Palmeiras do Abel faz e outros times já fizeram ao longo dos últimos anos. Então, se ele sair, o nosso glorioso técnico vai mostrar a capacidade de encontrar um técnico, não pelo jogo amanhã, que eu não sei já qual jogo ele sonha, se era aquele do discurso lá atrás ou esse Castro. Talvez tenha se apaixonado por esse jogo, encontrar alguém que faça algo parecido. Aí eu já estou falando ontem, ele vai atrás do Jorge Jesus, se porventura o Luiz Castro sair. Nada a ver. Jorge Jesus seria uma mudança radical na forma de jogar, a não ser que o Jorge Jesus aquilo que é completamente antagônico em relação àquilo que ele prega e aquilo que ele fazia aqui no Brasil
há alguns anos. Eu acho que a grande dúvida com relação ao Botafogo, ela vai continuar existindo, evidentemente, e ela vai diminuindo à medida que o time vai vencendo, é justamente essa. O campeonato é longo, as 38 rodadas, o risco de você perder jogadores, de perder o técnico. No momento que ele, técnico, que esteve aí para ser demitido, porque o Botafogo vinha muito mal, inclusive no Carioca nem se classificou entre os 4 semifinalistas, vem tão bem. Né? Porque o elenco foi montado, e aí outro elogio ao Botafogo, e todos que trabalharam aí nessa pesquisa de mercado, o pessoal do scout e tudo mais, eles foram pensando os jogadores com o perfil que o cara tem erros também, como a midiática e a contratação do Patrick de Paula, que nem joga, é mais cara de todas. Tem erros também, mas acertaram de mão cheia em muitos deles. Os jogadores que atuam pelos lados, o Vitor Sá, o Júnior Santos, são jogadores que se entregam, que marcam, que trabalham muito sem a bola. É um time muito, muito aplicado, muito disciplinado e fez, para mim, 3 grandes jogos. O Botafogo ficou com um homem a menos, então acho que não dá para avaliar tão bem. Foi muito, embora tenha vencido. Agora, contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense e ontem, diferentes cenários, em casa e fora, adversários de perfis distintos, acho que o Botafogo assim, que realmente o coloca. Olha, eu sou candidato ao título. Palmeiras 0, Botafogo 1. Um jogaço, luta pela liderança, apesar que mesmo que o Palmeiras, se o Palmeiras tivesse ganho, não assumiria a liderança, o Botafogo iria permanecer, mas o Botafogo aumenta essa vantagem. Do vencedor e cada vez mais líder Botafogo. Em 12 rodadas só sofreu 7 gols, melhor defesa e time com mais jogos sem sofrer gol. Impressionante, hein? Único time 100% como mandante. Enfrentou 6 dos 10 primeiros colocados e venceu 5 deles. Daqui a pouco a gente lembra isso aí, mas venceu o Palmeiras, venceu o Fluminense. Venceu o Flamengo. Venceu o Flamengo. Fortaleza, Atlético Mineiro. Venceu o Galo. Atlético Mineiro. Olha só, hein, os times que esse Botafogo já enfrentou e venceu. Únicas derrotas foram pro Goiás, que é o 17º, pro Atlético Paranaense, as 2 fora de casa, né? O Atlético Paranaense, que é o 8º. Tem o artilheiro do campeonato em 12 rodadas. Se não me engano, ele não jogou as 12, ele jogou 11. Posso estar enganado. Já me confirma aqui a produção. 12 rodadas, o Tiquinho jogou 11 partidas e fez 10 gols, Jean. Pois é, eu acho que as telas elas são interessantes porque, primeiro que mostram que o Botafogo não está onde está por acaso e ninguém está por acaso com 7 pontos de vantagem na liderança de um campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro. E a tela do Palmeiras, com todas as marcas hoje quebradas, né, essas marcas positivas que foram interrompidas hoje, justifica completamente a estratégia que o Botafogo usou para jogar contra o Palmeiras. Hoje, embora você possa pegar os números e olhar o Palmeiras com 65% de posse, 15 finalizações a 6 e tudo mais, você não pode dizer que tenha sido de forma alguma um roteiro parecido com o que a gente viu no Palmeiras e Bahia. Eu acho que, claro, o Botafogo entrou muito consciente, acho que, do contexto que enfrentaria essa partida, né? Do que ele ia enfrentar jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o contexto um pouco está na tela que a gente mostrou. Jogou de maneira mais defensiva, assim, esperando por uma bola para o seu atacante, que a gente está vendo o que fez na hora que teve essa bola. E mais do que isso, um golaço. E aí tudo bem, você pode até dizer, o resultado do primeiro tempo não refletiu o que aconteceu no primeiro tempo. Vá lá. No segundo, o Botafogo volta muito bem para o jogo. O Botafogo volta até melhor, eu acho que a primeira metade do segundo tempo é de um Botafogo mais perigoso. Era pra matar o jogo ali. Poderia ter matado em 2, 3 oportunidades. Segundo tempo. Vitor Sá, exato. Então não dá pra gente pegar depois o pênalti perdido pelo Veiga pra dizer que, deu tudo errado. O gol milimétrico anulado. É claro que o resultado poderia também ter sido outro. É óbvio que a gente sabia que esse jogo provavelmente seria um jogo disputado, equilibrado, e eu até acho, e falei isso na sexta-feira e não tenho nenhum problema em repetir aqui depois da vitória do Botafogo, que se eu sou Botafogo e me oferecem o empate tendo 5 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, na hora eu falo, tá bom, empate com o Palmeiras fora de casa, mas o Botafogo fez mais que isso. E acho que teve muitos méritos no resultado que conseguiu, pela organização, pela estratégia, por esse excelente trabalho do Luiz Castro, mas hoje a gente teve também muitos jogadores para destacar individualmente, uns 4 ou 5 pelo menos. Diria, inclusive, que o Tiquinho, no meu entendimento, o Tiquinho não foi nem o melhor em campo. Também ele acho. resolveu o jogo. Agora,
O que jogou o Rafael, lateral direito. O Rafael jogou muito. Aliás, ele sai e o pênalti acaba Ele pede pra sair, né? Porque ele tá muito cansado, foi muito desgastante pro Rafael a marcação. E ele venceu os duelos quase todos com o Dudu. Entra o de Plácido e faz um pênalti muito infantil, que poderia custar a vitória do Botafogo. E o de Plácido ainda demora uns 5, 7 minutinhos pra se achar na marcação ali. O Palmeiras encontra espaço. O Adrielson fez uma partida enorme. Eu ia falar isso, o Adrielson jogou demais. Mas demais. não era dúvida. Impressionante, jogou muito. Então, assim, O Segovinha. que a fumaça que o Segovia fez. O Segovinha foi, em grande parte, o responsável por essa melhora no segundo tempo, né? Uma vitória do Fogão no Campeonato Brasileiro, agora contra quem estava brigando ali para tentar tirar a liderança do Botafogo. Fim de jogo, portanto, no Allianz Parque. Vitória do Botafogo fora de casa por 1-0 e cada vez mais líder do campeonato. O Botafogo tem 30 pontos e agora o segundo colocado é o Grêmio, que tem 23. O Palmeiras com 22 pontos deixa o Botafogo abrir aí 8 pontos de vantagem. Uma pena não ouvimos ainda jogadores do Palmeiras que não falaram na saída de campo. Já estamos vendo a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Quero a participação de vocês também aqui na hashtag Troca de Passes. Manda o seu recado, dá teu papo. Já estou vendo a torcida do Fogão aqui empolgadíssima, né? Segue o vice-líder, porque o líder disparou. E a torcida do Palmeiras certamente não jogou a toalha, apesar da diferença que abriu agora para o Botafogo, porque esse time também é muito regular. Mas agora sim, dando boa noite para os nossos comentaristas hoje, Pedrinho, Martim Fernandes comigo nesse Troca de Passes. Primeiro troca, porque a gente vai ter mais um mais tarde, às 8h45, mas esse a gente vai juntos até às 7 da noite. Pedrinho, é impressionante o que esse time do Luiz Castro compete nesse Campeonato Brasileiro. Acho que dá para assegurar nessa 12ª rodada que o Botafogo briga pelo título brasileiro. Tudo bem, Camila? Martins, prazer. Cara, tá acontecendo o que ninguém esperava, né? O Botafogo ser competitivo num ano que existiu uma reformulação da temporada passada para essa. A segunda janela da temporada passada foi uma janela muito boa, muito certeira da análise de mercado do Botafogo, com Adrielson, Marçal, Tiquinho. O Luiz Castro passou por um momento muito turbulento para nós, né? Porque para o Textor parecia que estava tudo normal, mas ficar fora de um estadual, né? Com a grandeza do Botafogo, isso era muito ruim. E ele conseguiu permanecer no cargo e está dando uma resposta. Eu acho que para o Botafogo seria importante competir. E mais do que isso ele está conseguindo, né? Ele está conseguindo sobressair contra adversários que são candidatos ao título, como é o Palmeiras. Foi um duelo tático vencido pelo Luiz Castro, né? Porque o Botafogo jogou de maneira confortável, como o Pedrinho disse, e o Palmeiras não. No primeiro tempo até o Palmeiras jogou melhor, se impôs, criou mais chances. Mas no segundo tempo, conforme foi passando o tempo e o Botafogo à frente do placar, o Palmeiras foi se desarrumando, foi atacando de maneira um pouco menos organizada do que a gente está acostumado a ver. E no segundo tempo, as melhores chances, tirando o pênalti perdido pelo Veiga, foram do Botafogo. Teve um contra-ataque desperdiçado pelo Vitor Sá, que se o Veiga converte o pênalti, a gente estaria aqui muito tempo... A gente já está vendo o lance do gol. E o próprio, analisando minuciosamente. O Vitor Sá seria criticado se o Botafogo perde. Pois é, e ele fez, assim, foi consciente a finalização dele, né? Tentou tirar do Everton e tal, tirou um pouquinho demais. E aí o gol do Tiquinho, a perna esquerda, ele faz menos gols de perna esquerda do que de direita, do que de cabeça, mas tá numa fase com a confiança lá em cima, né? E o Palmeiras deu um certo azar ali também, a bola, o Gomes rebate, bate nas costas do Piquerez, o Zé Rafael comete um erro que a gente não vê ele cometer, um jogador muito regular, erra pouquíssimo, errou ali ao O Palmeiras não fez um jogo ruim, não. O Palmeiras teve oportunidades até para fazer o gol. Esse gol aí que estava em impedimento, poderia ter mudado um pouquinho o jogo. O pênalti do Rafael Veiga. O Palmeiras, no primeiro tempo, principalmente, ele teve uma imposição dentro do campo do Botafogo grande, com algumas oportunidades. É que o Botafogo ele teve tranquilidade para fazer os balanços defensivos, só achei que no primeiro tempo pressionou pouco. E aí a gente vê o Palmeiras chegando. Sim. Segundo tempo, tirou um pouquinho mais de espaço. E ele usa muitos lados, as duas equipes usam muitos lados, né? A gente vai falar muito sobre isso. E tem uma estratégia hoje que acho que do Luiz Castro que mostra uns pontos da estratégia, né? A estratégia em si está muito clara, foi o que vocês falaram de aproveitar as saídas do Palmeiras, os espaços que o Palmeiras permitiria. Mas quando ele troca um ponta no intervalo, que ele tira o Júnior Santos, né, e coloca o Segovinha, nitidamente uma estratégia também de fôlego, né? Dentro da estratégia de jogar dessa maneira, ele precisava ter um time com muita intensidade. Ele tira o Rafael depois no segundo tempo, quando o Rafael não chega numa cobertura, ele faz sinal, vai sair porque tá cansado. O Rafael fez um enorme primeiro tempo, jogou muito, enquanto teve fôlego. Saúde. Ele jogou demais, porque ele tinha que conter o Dudu, o Piquerez por dentro, trabalhou muito, assim, a gente teve 2 desarmes do Rafael ali que foram, assim, cirúrgicos.
dentro dessa estratégia, que precisa ser muito eficiente, poderia ter custado o resultado ao Botafogo, mas aí um pouco de sorte, que, claro, é muito pequena dentro dessa estratégia, mas do Rafael Veiga não ter convertido o pênalti para o Palmeiras, né? Até porque o Vitor Sá pagaria um preço alto, né? Se o Rafael faz o gol de pênalti. Hoje é o Veiga que vai ter que pagar esse preço.